Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia para todos que estão aí aguardando até hoje a minha entrada aqui com relação ao temperamento fleumático, né? E nessa manhã, agora, hoje são 23, né, de abril. Estamos aqui novamente para estar passando para vocês terminar, né, o trabalho que eu comecei. Hoje um dos temperamentos que vamos estar falando aqui é sobre o fleumático. O personagem mais que sobressai com esse tipo de temperamento foi Abraão, né? Teve outros também com esse tipo de temperamento, que foi Noé, Samuel, Daniel, José, esposo de Maria, Natanael e Tiago. E lembrando que todos os temperamentos têm seu lado positivo e negativo, né? Vamos começar aqui a explicar um pouco sobre os fleumáticos. Os fleumáticos são pessoas com facilidade de convivência, né? Ele tem a característica de cauteloso, pacífico, leal, passivo, temeroso. Então, sua natureza calma e sossegada faz com que seja bem vista por todos. Por ser um tanto introvertido, suas fraquezas e virtudes são tão perceptíveis. Um de seus maiores problemas é a falta de motivação. Tem a tendência de olhar a situação como um mero espectador, evitando todo custo envolver-se em atividade. O medo de errar perante outras pessoas gera relutância em lançar-se a algum projeto. Vários homens do tempo bíblico parecem ter possuído boa parcela desse temperamento, que foi o que eu falei, que foi Noé, Samuel, Daniel, né? José, esposos de Maria, também. Vamos começar. Antes de dar continuidade aqui, quero falar um pouquinho mais sobre esse temperamento. O vídeo está ficando um pouco escuro aqui, às vezes o sol dá as nuvens dão uma escurecida ali, aí eu sumo um pouco, gente. O fleumático, ele é acomodado, ele acomoda bem com as tendências. Por exemplo, ele deixa, já ouviu aquele ditado, tipo, deixa a poeira baixar? Ele é desse tipo, é o tipo de pessoas que pensa desse jeito. Ele faz tudo para ter paz, para não ter confusão. Então, ele é cauteloso, começando pela cautela, né? A hesitação, indecisão e o medo naturais do fleumático são vistos em Abraão, em Gênesis 12, ao receber o chamado do Senhor. Era tão dependente de seus pais, em vez de obedecer inteiramente à ordem de Deus, ele levou consigo seus familiares. Então, ele é bem cauteloso. Pacífico. Uma das características mais admiráveis do fleumático é a passividade, né? O seu amor à paz. Ele preza muito a paz. A tendência de demonstrar serenidade e calma, seu desejo de paz e harmonia em geral maior do que o que possui bens pessoais. Então ele preza muito a paz. E em Gênesis 13, do versículo 8 ao 9, na discussão entre os pastores de Ló e Abraão, ele toma a decisão ali, né? Tipo assim, olha, você escolhe. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então ele dá esse direito de escolha. Então ele é pacífico. A lealdade, vamos falar da lealdade dele. Então,
Uma das características mais admiráveis é o seu amor à paz, né? Que é a parte do Pacífico. A sua atitude na lealdade. Quando é pressionado, revela sua personalidade. De todos os tipos de temperamentos, fleumáticos são os que melhor trabalham sob pressão. Demonstra calma, eficiência em tempos de crise. Né? Em Gênesis 14, ao saber que a terra de Ló estava em guerra e que havia sido levado, então, quando dividiram ali as terras, Ló escolheu a parte dele. Então, Abraão descobriu que estava em guerra ali e levaram Ló cativo. O que Abraão fez? Foi lá resgatar o parente dele. Mesmo tendo seus conflitos, ele é uma pessoa leal. Ele foi atrás. Então, vamos falar do passivo. A gente falou do pacífico, que deu direito de escolha. Agora vamos falar da característica do fleumático passiva, né? Junto à sua inclinação natural para a paz, há a passividade face aos conflitos. Em Gênesis 16, vemos a exagerada influência de Sara sobre Abraão. Resultou de sérias consequências que permanecem até os dias de hoje. Uma das lições que os fleumáticos precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Lembra lá que Sara, um dos defeitos do fleumático, na verdade, falando assim, ele é influenciável. A Sara pega e fala para Abraão, não podia ter filhos, o que ela faz? Abraão, já que não podemos, temos a nossa criada ali, ó, nossa serva, você deita com ela e tem um filho, um herdeiro, né? E isso Abraão faz porque ele foi influenciado por Sara. E hoje temos os conflitos que temos, né? Então ele foi passivo, deixou-se influenciar. E vamos falar do temor. O fleumático possui doses generosas de medo e Abraão tinha grande problema com seus temores íntimos. Por causa de grande fome que assolava a terra, Abraão deixou de lado a promessa de Deus e foi para o Egito por causa do temor. E por causa disso, ele largou sua terra, por causa da fome, lá esqueceu-se, né, um pouco a promessa de Deus e foi Abraão deixou de lado a vontade de Deus e Abraão foi para o Egito. Aí chegando lá, ele ficou com medo. Então, a característica é temoroso. Ficou com medo de ali o faraó matar ele e tomar ela, a esposa dele, para si. O que ele fez? Vamos falar que você não é minha esposa, é minha irmã. E com isso fizeram. Mas aí o Senhor feriu aquela terra com pragas por causa disso. Ele feriu aquela terra com pragas ali, né? Feriu os animais. E aí veio à tona, eles queriam saber o que tinha acontecido, foi revelado. E ele pega e expulsa eles de lá. Fala o que fizeste, né? E por causa que Abraão, por medo de morrer, ele e Sara mentiram, enganando ali o faraó. E veio, como se diz, a desgraça naquele lugar. Novamente, em outro lugar, aqui mais à frente, fala novamente, ó. Abraão, acho que é já no Gênesis 20, Abraão negou a Sara novamente para conseguir os favores de Abimeleque. Só que o Senhor veio em sonhos, Abimeleque, e mostrou a Abimeleque que Sara era esposa de Abraão, que não era para ele tocar nela. E nisso, ele pega e sai daquela terra, né? Deus meio que poupa ali,
porque Abimeleque fala que não tocou, mas que ele falou que Sara era irmã e não era esposa, por medo de acontecer algo para favorecer, para ter alguns benefícios ali, ele, né, meio que entregou a mulher ao rei ali. E nós vemos a transformação de Abraão, né? O crescimento de fé de Abraão na fé nos mostra um crescimento gradual de Deus que dá a todo crente. Uma das maiores provas desse crescimento está no sacrifício de Isaac, em Gênesis 22. O resultado da fé está na confiança que Abraão depositou na palavra de Deus, agindo conforme a sua promessa. A fé não precisa de resposta, só de direção, né? Foi quando ele pediu o Isaac, né, o sacrificar ali, que ele falou que tinha que fazer um sacrifício ao Senhor. E não tinha revelado a ele ainda qual que era o sacrifício, ou tinha, não me lembro bem. Aí chega o momento lá, o filho pergunta onde está, né, o carneiro ali, o animal para ser sacrificado. E era o filho, só que o Senhor viu a fé dele e pediu, né, daquilo acontecer. Porque o Senhor viu realmente que com tudo que Abraão passou, ele cresceu na fé, ele foi depositando, aprendendo com os erros, e nisso ele cresceu. A fé foi ficando mais eficaz, e isso acontece com todos nós. E eu quero concluir tudo isso aqui com algo que o Senhor uma vez me falou, quando eu assumi a liderança de mulheres e eu tinha que apresentar um trabalho justamente esse, falando sobre temperamentos. E aí a minha líder não pôde ir, e eu era vice. E eu orei, entrei no quarto e eu falei para o Senhor, eu vou apresentar esse trabalho. Vai ser algo assim que eu não esperava. Nós tínhamos conseguido, nós tínhamos programado algo e deu tudo errado, né? E a minha líder não pôde ir. E eu entrei pro quarto, eu fui orar e falei pro Senhor que Ele iria na minha frente, porque eu não queria fazer nada de mim, que queria ver realmente algo da parte do Senhor. E aí eu, sentada ali na cama, veio no meu ouvido, claramente assim, uma palavra que falava assim, desenvolver a salvação. E eu fiquei assim, onde tá? Procurei no Google, que eu lembrava que eu li em algum lugar, e achei Filipenses 2:12, que fala, né, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E aí eu entendi, né, nós temos às vezes medo, e fui pesquisar o que é desenvolver. Desenvolver é descobrir, é mostrar-se, é desenrolar, e isso é mostrar os benefícios, os feitos do Senhor, é falar sobre os feitos do Senhor, é trabalhar em nós a vontade de Deus, é lutar pelaquela vontade de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E descobrir, levar as pessoas o conhecimento, o pouco que você tem, oferecer às pessoas, fazer conhecido as obras de Deus. E esse foi o segredo. Isso que eu falei, que no finalzinho de todo o trabalho eu ia estar falando sobre isso. Então, desenvolvei a vossa salvação, obedecendo, trabalhando em nós aquilo que não conseguimos ainda a gente buscar em Deus, para, como se diz, para desenvolver em nós isso, desenvolver nosso temperamento, potencializando e neutralizando os negativos, né? As coisas negativas, e potencializando as positivas. Então, desenvolver,
desenvolver. Esse é o segredo. E é uma luta constante, não é fácil, mas desenvolver o bem que há em você, que há em mim. Amém? Então é isso. Até mais, gente.